Uma manhã de bênção. Quem já foi abençoado, pode dar um glória a Deus. Gostoso, né? O culto de manhã é muito gostoso. Já começa pelo louvor, né? Que louvor maravilhoso, né? Esse que a Gabi pregou aqui, ou que a Gabi falou do momento do dízimos e oferta, né? Eu fiz esse voto com Deus há muito tempo, sobre essa palavra aí, sobre Gênesis 28. Fiz um voto com Deus. Tudo que Ele me desse, eu devolveria com gratidão e com amor no meu coração, tudo que Ele me desse. E Deus tem sido fiel, viu, meus irmãos? Deus tem sido fiel. Quando nós falamos assim, é porque a palavra serve para nós, porque Deus é fiel, né? A palavra serve para nós, né? Em Atos capítulo 28, o versículo de 1 a 5, se eu tivesse que dar um título para essa palavra, seria: ninguém vai morrer, tá? Hoje ninguém vai morrer. Amém? Diz assim: uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Amém? Paulo, todo mundo conhece, né? Paulo era extraordinariamente um homem de Deus, né? Paulo era extraordinário, ele era entregue a Deus, ele se entregou 100% a Deus. Em Efésios 3:1 diz assim: por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês gentios, ele se entregou totalmente, né? Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês gentios. Vocês verificam, ele era prisioneiro. Para quê? Para que a gente fosse livre. Então, Paulo se entregou 100% a Deus. 100%. E para que a gente conheça isso, a gente vai ver hoje nas Escrituras, né? Usando o livro de Atos. Mas quero dar uma pausa aqui e abrir um parênteses. Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor. E que todos possam tomar a Santa Ceia do Senhor. Todos, com as devidas cautelas que vêm com a palavra de Deus, mas que todos possam participar deste momento de ceia. Porque a ceia vai te dar vida e abundância. Amém? Que você possa ter essa consciência de estar aqui. Você não fez o JEP, não foi batizado, procure alguém para ser batizado. Porque isso é bênção, é a comunhão, e é onde que Deus derrama as bênçãos. Amém? Então vamos voltar um pouquinho para saber como Paulo chegou na ilha de Malta. Como Paulo conseguiu chegar até ali? Porque Paulo tinha uma promessa, que ele ia pregar em Roma, mas ele não sabia que ele iria preso. Mas Paulo está indo para a ilha de Malta. Mas para chegar ali teve um percurso. Então volte uma página, volte um capítulo, no capítulo 27, e acompanhe comigo. 27, de 9 a 11, tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, veja que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir a Paulo falar, que falava, né, seguiu o conselho do piloto do navio. Show, tá colocando aqui. Obrigado, viu? Então, o que nós temos aqui? O que nós vemos aqui? Nós ouvimos tantas coisas, nós fazemos tantas coisas. O que nós não ouvimos, ou paramos para ouvir, ou paramos para colocar, é a voz de Deus. O que é mais primordial nas nossas vidas? É começar o dia, tomar café, fazer ginástica? Não, o que é mais primordial nas nossas vidas é colocar as nossas vidas na mão de Deus.
Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para falar. Ontem, eu estive conversando com Elise, nós tivemos um tempo bom de conversa, estive conversando com Elise e passei alguns milagres que aconteceram na minha vida de um tempo para cá. E eu vou falar para vocês assim, como é bom viver milagre, como é bom ver a mão de Deus e nos detalhes, como é bom ver a mão de Deus, né, assim, te proporcionando certas coisas que às vezes você não teria condições de ter ou de conseguir, ou deveria conseguir com uma guerra, mas não, vem tudo na paz. Quando você começa a colocar na mão de Deus, coloque na mão de Deus os detalhes, coloca na mão de Deus as coisas menores, coloca na mão de Deus todas as coisas. Às vezes você acha uma coisa tão irrelevante, coloque na mão de Deus. Às vezes você acha que aquele negócio é impossível, coloque na mão de Deus. Sonhe, tenha projetos, tenha sonhos, mas coloque na mão de Deus. Quando ele cita aqui, quando Paulo cita que terminou o jejum, é simplesmente para ilustrar o quê? O jejum, ele está lá em Levíticos, capítulo 16, verso 29, se eu não me engano, que ele fala do dia da expiação dos pecados. Por que ele está citando o jejum aqui? Ele está citando o jejum porque era o dia que acabava mais ou menos entre setembro e agosto, e aí começava o inverno, e aquele mar do Mediterrâneo, como nós conhecemos muito bem, é um mar totalmente agitado, e para andar no inverno lá, era perigosíssimo, e Paulo está aqui advertindo, mas quem que eles dão ouvido? Quem que aqui o centurião deu ouvido? Ao dono do navio e ao piloto. A quem nós temos dado ouvidos? Aos youtubers, os influencers, formadores de opinião, a quem nós temos procurado, a quem nós temos escutado. Ouvimos as nossas ganâncias, os nossos desejos, ter uma colocação na sociedade, status, prosperidade a qualquer custo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, meus irmãos, eu estou te falando de carteirinha, ou então de doutorado. Foi tudo que eu procurei na minha vida. E eu posso dizer, é um sofrimento tremendo, quando você não procura primeiro a Deus para fazer qualquer coisa. Eles deveriam ouvir a voz de quem? A voz do Mestre. Eles deveriam ouvir a voz de quem? A voz do Mestre, não a voz do centurião, não a voz do piloto, mas eles deveriam ouvir a voz de Paulo. Mas Paulo ali, e o centurião já acreditava em Paulo, né? Nós devemos ter uma fonte de alimentação. Qual é a tua fonte de alimentação? Aonde é que você tem buscado? Qual é a tua fonte de alimentação? Aqui na nossa igreja, temos ouvido o necessário. Temos ouvido o necessário. Aqui falamos da Bíblia, só da Bíblia. O profeta já vinha alertado, mas nós não damos ouvidos. Nós não damos ouvidos. Escutamos e não acreditamos. Estou falando por mim, viu, meus irmãos? Que aconteceu comigo isso aqui em 2015. Um amigo nosso chegou na casa do Márcio, veio do Havaí, e quando acabou a reunião de pequena família, ele virou para mim e falou assim, me chamou lá fora e falou para mim assim: não assine nada dentro daquela empresa, não coloque o seu nome em nada. Não sei se o Márcio estava presente naquele momento. E quando foi em 2016, eu fui convidado para ser sócio dentro da empresa e eu coloquei o meu nome. Vivo um vale até hoje e pelo jeito vai se propagar, mas eu sei que vai ter um término. Eu sei que tem um término, eu sei que tem um término para terminar, eu sei que tem um momento para terminar, e esse momento está vindo. Por quê? Porque Deus tem me alegrado. Deus tem me alegrado. Por mais que eu esteja restrito de fazer muitas coisas, mas Deus tem me alegrado, Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado a minha família. Deus tem nos abençoado.
E é momento de choro mesmo, momento de lamento, momento de gritar, momento de pedir socorro, né, Georgina? Momento de pedir socorro para Deus. Mas Deus tem nos alegrado. Deus não tem deixado faltar nada. Deus é tremendo, meus irmãos. No versículo 14 e 17 diz assim: pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma ilha chamada Clauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Agora começamos a pensar em Deus, né? Agora o navio está à deriva, não temos mais o controle, não temos mais nada, não conseguimos enxergar. Agora nós começamos a pensar em Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Nós não temos o controle de nada, viu, meus irmãos? Para vocês ficarem bem tranquilos, nós não temos o controle de nada. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui um minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. O que nós temos que ter é esperança no Senhor, esperança na palavra dEle, esperança no que Ele vem profetizando e falando sobre a sua vida. Isso que nós temos que ter. Porque aqui o navio já está à deriva, né? Temos que se preocupar com isso antes. Temos que se preocupar com Deus antes. Temos que se preocupar em escutar a Deus antes. Temos que falar com Deus antes. O pastor Evandro tem nos chamado para vir jejuar e orar. Todos os domingos ele tem repetido isso. Tem que ter sido repetitivamente isso. Vem jejuar e orar. Quem que está fazendo isso? Quem que tem vindo orar e jejuar? Glória a Deus pela sua vida. Eu não estou conseguindo vir nas segundas-feiras, mas eu tenho acompanhado e tenho feito jejum e tenho feito a oração. Tanto a oração por nós em casa, como a oração pelo culto da noite que vai se realizar. E as pessoas que estão em jejum. Porque você vai colher frutos. Nós tivemos uma reunião aqui de oração num sábado à noite. São tudo reuniões para preparação. Como disse a Gabi, a bênção não é só no momento de alegria, mas no momento de tristeza, no momento de luta, e você tem que estar preparado para isso. Tivemos uma reunião de oração aqui onde teve cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Foi tremendo, as pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas, as pessoas sendo batizadas. Sexta-feira, convocamos para que fosse para o monte. Não deu certo o monte porque mudou uma estratégia, mas nós fizemos na praia. Foi tremendo a reunião de oração. O pastor Jorge chegou lá até com uma flauta. Ah, vocês tinham que ver. Foi tremendo. Pessoal, tremendo. Então, nós temos que se preparar, temos mecanismo, temos tudo nessa igreja para que você se prepare, para que você se fortaleça. A direção do vento levou-os para a grande Sirte, né? O que era um grande Sirte? Era um banco de areia que tinha na costa da África, que encalhava muitos navios e era um cemitério de navio. E eu quero dizer para vocês, existem sítios em nossas vidas. Se nós não tomarmos cuidados, nós vamos ficar encalhados e podemos morrer neste lugar. E as coisas vêm sorrateiramente. As coisas vêm devagar, as coisas vêm sorrateiramente. E nós temos falado muito aqui, né, das pessoas falando palavrão. Parece uma coisa insignificante, né? Você está num momento de raiva, solta um palavrão. Mas o negócio fica tão fácil que solta palavrão toda hora. E vira um negócio normal. E não é normal. Não é normal sair da boca de um crente palavrão. Não é normal sair da boca de um crente uma palavra que não seja bênção. Então, nós temos que ter o controle, igual o pastor pregou, pastor Evandro, né? Sobre o quê? Maturidade espiritual. E nós temos que ter maturidade espiritual. Diz aqui, em Efésios,
capítulo 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, ou seja, das nossas bocas, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Por quê? Porque vem entrando tão sorrateiramente, mas depois segura que vai vir a pancada. Segura, porque depois para reverter isso é muito mais difícil. E eu quero falar mais com os homens, assim com os pais. Por quê? Porque nós somos as portas das nossas casas. Se nós falamos palavrão, imagina os nossos filhos que ouvem. Se você não vem na igreja, imagina se os seus filhos vão vir. Se você não der um bom exemplo, como que vai ser a vida do seu filho? Você está condenando-o? Versículo 18, 20, continua no 27, Atos dos Apóstolos. No dia seguinte, sendo violentado e castigado pelas tempestades, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Não apareceram nem sol, nem estrela, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente, perdemos toda a esperança de salvação. Nesse momento, chegamos a querer desfalecer, porque nós não temos mais o controle, estamos à deriva, e nesse momento, é um momento que chegamos a desfalecer. Pensar no quê? Igual volto lá para o meu trabalho, como era penoso eu ir trabalhar todos os dias, como era penoso eu ter que olhar no meu celular. Eu chegava a dormir 7h30, 8 horas da noite. Para quê? Para não escutar o meu celular tocar, para que não escutasse, porque eu não aguentava mais aquela carga, eu não aguentava mais carregar aquilo sobre. Sabe, a tristeza. E vem tudo. Por quê? Porque foi eu, a consequência foi minha, o profeta já tinha falado comigo, para que eu não assinasse. Por que eu fui assinar? Chegar a pedir para Deus para morrer. Eu vi o Marcos louvando aqui o Senhor e ele falou sobre isso. Eu cheguei a pedir para Deus para morrer. Porque você olha para um lado, olha para o outro, você não acha uma saída daquela situação. Ficamos totalmente perdidos e à deriva. Chegamos a perder a nossa identidade. Não deixe chegar a isso. Não deixe perder a sua identidade. Não deixe chegar a isso. Mas, no meio do processo, Deus manda os seus profetas. Aleluia! Quantas e quantas pessoas, eu lembro da Georgina de madrugada me mandando mensagem dizendo que estava orando por mim porque Deus tinha incomodado. Pessoas da Bahia, pessoas de outros lugares. E as pessoas vêm te mandando mensagem, falando com você, te trazendo esperança, te trazendo ânimo. Sabe, tem uma missionária na Bahia falando para mim: meu irmão, Deus está me incomodando aqui, o que está acontecendo? E você fala para ela: eu não sei nem o que te falar, não sei mais o que fazer, estou totalmente desesperado. E a irmã fala assim para você: Deus está te vendo. Nesse túnel escuro que você está hoje, Deus vai te trazer a luz. Deus vai te resgatar. Neste momento, Deus vai te resgatar. Deus manda os seus profetas e vai consolando o teu coração, vai consolando o teu coração. Podemos perder a visão, amém? Estar à deriva, mas nós temos um Deus que enxerga no escuro, um Deus que nunca vai te abandonar, um Deus que está contigo em todos os momentos, um Deus que traz a esperança, um Deus que nesta manhã está falando contigo, meu irmão e minha irmã, um Deus que te traz a esperança, um Deus que tem o controle de tudo. Tudo. Verso 21 a 25.
Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio vai ser destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Meus irmãos, não tenham medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe que ter alguém a quem procurar, a quem você possa ligar, a quem vai te atender. Nos momentos de crise, é nesse momento que você mais precisa, e às vezes é aquele irmão que você chegou na igreja e você falou com ele não falou com você, mas você vai lá e procura ele, porque é nesse momento que esse irmão vai te fortalecer, é nesse momento que ele vai te buscar, porque na união Deus derrama a bênção. Procure alguém, não fique sozinhos, não deixe que o medo, não deixe que você fique escondido, ou que venha tantas outras doenças aí, que as pessoas falam hoje em dia. Procure alguém que tem uma palavra, procure alguém para te fortalecer. Deus é longânimo. Ele nunca deixa de cuidar dos seus. Nunca. Versículo 31 a 38. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando o trigo na água. Como é importante a comunhão, como é importante a participação, como é importante dar graças antes de comer, como é importante este momento de santa ceia. Comece a olhar com outros olhos, comece a olhar com os olhos de amor, porque este momento vai te libertar, este momento vai te curar, este momento vai te fortalecer. Este momento de Santa Ceia é momento de comunhão, mas não venham comer a Santa Ceia se você está brigado com o seu irmão, se você está nervoso com o irmão, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, e se ele estiver aqui, peça perdão. Comece a orar já neste momento, põe esse orgulho por terra. Mas comam a Santa Ceia em união, comam a Santa Ceia juntamente com o seu irmão. Eu digo assim, até o nosso falar, às vezes o nosso andar, tudo incomoda às vezes. A pessoa não está bem, incomoda.
que você tem que fazer? Você tem que pedir perdão. Peça perdão. O perdão liberta, o perdão cura, o perdão salva, o perdão te alivia. Mesmo que você não tenha feito, mas você viu que aquela pessoa passou por você, falou, vai lá, peça perdão. Eu acho esse momento tão bom, porque eu vou lá na pessoa, não é todo mundo, tá, irmão? Porque se eu for trocar aí, o pessoal falar, o Henrique estava... Não tem. Mas é tão bom de chegar lá no irmão e falar, somos unidos em Cristo. Somos unidos em Cristo. Amém? Coloca por terra. Que bom que os irmãos vivam em união, né? Uma hora a nossa luta vai terminar, amém? Mas não coloque os olhos naquilo que vocês veem, mas coloque os olhos naquilo que vocês não veem. Porque tudo que a gente vê é passageiro, mas o que nós não vemos é eterno. Uma hora o navio tem que parar, as nossas lutas têm que cessar. Versículo 41 a 44. Mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, ordenou aos que sabiam nadar que se lançasse primeiro ao mar em direção à terra, e os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vão se salvar a todos. Teco, os músicos podem subir? O Teco está por aí? Os músicos podem subir, podem tomar o seu lugar. Começaram a ouvir a voz de Deus, começaram a mudar, começaram aqui, vocês verificam, né? Começaram ao quê? A escutar o que Paulo falava, que Paulo ordenava, que Paulo falava com eles. Olha, ninguém vai morrer, todos vão chegar em vida em terra, todos vão chegar bem. E aqui a gente verifica, né, de tantas dificuldades que eles passaram, 14 dias sem comer, imagina sem beber água, né, porque era uma água salgada, você ficar 14 dias ali, e você verifica agora a dificuldade de pessoas que não sabem nadar, o mar revolto, mas um anjo de Deus apareceu aquela noite para Paulo, dizendo que deste a vida de todas aquelas pessoas que estavam ali, que ninguém ia se perder, ninguém ia morrer, desde quando acreditasse na palavra do Senhor. Amém? Aí eu volto, agora eu chego na ilha de Malta. Capítulo 28, de 1 a 5. Uma vez em terra descobrimos que a ilha se chamava Malta, e os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos, né? Eu admiro tanto Paulo, profeta, escritor, homem de Deus, homem que pregava para multidões. Olha o que ele faz, ele vai juntar gravetos. Que exemplo de homem de Deus, né? Ele podia falar, eu sou mestre, eu sou professor, mas não, ele foi o primeiro a dar o exemplo. Que nós possamos ser homens e mulheres de exemplo, como Paulo foi. E quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrar na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Vão vir os problemas, irmãos, vão vir calamidades, doenças, pandemias, mas eu quero dizer para vocês, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que acreditam na palavra. Eu estava no momento da pandemia, da Covid-19, aí a Natália levantou no meio de tudo isso, e ela falou só uma palavra,
Essa não é a primeira pandemia. Eu falei, pura verdade. Pura verdade, mas nós ficamos desesperados, deixamos o medo nos dominar. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te dominar. Não é a primeira. Somos guerreiros. Somos guerreiros ou não somos, Lia? Hein, Lia? Somos ou não somos? Amém. Nós vamos vencer. Mas tenham a sabedoria de combater o bom combate, como fazia Paulo. Não desistam, persistam até o fim, até chegar no céu. Persistam. Persistam, nós vamos vencer. Essas coisas vão cessar, o barco vai parar, a luta vai cessar. Mas nós não podemos desistir. Nós somos aquele povo que não desiste, mas aquele povo que continua, aquele povo que marcha. Assim diz o Senhor: eu sou o alfa, o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. A morte pode vir até querer contemplar, até querer vir fazer festa, mas ela não vai vencer, porque a chave está com Jesus Cristo, a chave está com Deus. Só acontece o que Ele determinar, só acontece o que Ele quiser, e quando Ele determina, é para a bênção das nossas vidas. Podemos não entender no começo. Imagina Paulo, um homem de Deus, um homem que pregava, um homem que era 100% se entregou para a causa, 100% se entregou para o Evangelho, e agora ele está preso no navio que está prestes a encalhar, no navio que está prestes a morrer, todas as pessoas que estão ali. E que Paulo tem feito? Que você seja esse homem e essa mulher para se levantar no dia do caos, que tu seja esse homem e essa mulher que tem a palavra na sua boca, homem e mulher cheio do Espírito Santo, que você vai levantar e vai falar: vai cessar, vai parar, a luta não vai continuar, nós vamos profetizar, nós vamos continuar, porque nós somos homens e mulheres de palavra. Como falou o pastor Nanda aqui na hora da oração, profetize, não pare. Profetize, profetize, use a sua boca para profetizar, use a sua boca para profetizar. Jesus chegou em Betânia, e as pessoas comentando que Lázaro tinha morrido há 4 dias, e Jesus foi lá, e quando Jesus chegou lá, falou assim: sai, Lázaro! E Lázaro saiu. De que você tem medo? Do que você tem receio? Quais são os teus medos? Quais são os teus medos? Pedro chegou em Jope, e ele chegando em Jope, Tabita, que quer dizer Dorcas, estava morta. E ele pediu que todo mundo saísse do quartinho, ele orou e disse assim: Tabita, levanta-se, levanta-se. Nós temos que ser esses homens, nós temos que ser essas mulheres, homens que profetizam. E Deus diz assim: eu te consagrei no ventre da tua mãe. Eu te consagrei no ventre da tua mãe. Sobre você tem graça, tem unção. Sobre você está o meu sangue. Sobre você está o meu sangue. Eu te consagrei no ventre. Você não é para estar de cabeça baixa. Você é para estar com a cabeça alta e profetizando onde você estiver. Vão acontecer as injustiças, vão, mas nós vamos estar preparados. Eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho raiva de ninguém no meu serviço, pelo contrário, nada, porque não aconteceu nada que eu não tivesse ciência, não aconteceu nada que eu não autorizasse.
Então não autorizem, irmãos. Antes de orar, não façam. Antes de orar, não feche. Antes de orar, não assine. Antes de orar, não façam. Façam sim quando Deus falar com você, e Ele fala. Deus fala conosco. Vocês podem ficar em pé? Vamos orar. Ore no seu lugar. Eu não sei quais são os seus medos. Não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei, mas você sabe. Abra sua boca, profetize, mas não fique calado. Ore. 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 Abra sua boca nessa manhã. Teca.